Hoje tem culto. Amém? Glória a Deus, queridos. O Senhor em paz, mais uma vez. Boa noite. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Hoje foi um dia especial para nós. Alguns de nós passamos o dia na chácara, não passeando, não tomando banho de piscina. Alguns jogando futebol, outros trabalhando. Mas foi uma bênção para a glória de Deus. Nós vamos conseguir pagar algumas diárias. Amém? E tudo que nós fazemos, queridos, em prol do reino de Deus, em prol de vidas, pode ter certeza que Deus vai assinar embaixo. Amém? Estamos na nossa segunda reunião. Agora há pouco eu estava falando com o William. Queridos, me passaram o relatório das pessoas que vieram na primeira reunião. Nós tivemos visitantes. E algo me chamou a atenção. Por quê? Porque às vezes a gente vem, falo nós aqui que trabalhamos, é o primeiro culto, é o culto das 16h30. E a gente não vem com a mesma empolgação que a gente vem para o culto das 18h30. E querido, eu tenho certeza que logo, os nossos cultos das 16h30, nós vamos ter aqui muitas pessoas. Amém? Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, eu quero... Isso, que bênção. Eu quero dar continuidade a esse texto que há domingo retrasado eu compartilhei. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 11. A parábola do filho pródigo, mais uma vez. Amém? E eu creio que no domingo agora a gente já vai estar com aquela porta aberta. E eu acredito também que a gente já vai estar com a galeria levantada. Amém? Porque eu quero logo levantar a galeria. Porque eu levantando a galeria, irmãos, nós já podemos colocar ar-condicionado embaixo delas, tá bom? A gente vai colocar 4 ar-condicionados debaixo dela. E nós vamos pegar esses e o que nós tiramos está lá em cima, tá bom? Então diga assim: a obra passa. Não passa a obra? Ela vai passar, sim ou não? Mas os benefícios da obra vão ficar. Glória a Deus. Então mais uma vez eu peço a compreensão de vocês e também a generosidade de vocês, tá bom? Essa semana o pedreiro vai trabalhar a semana toda aí, se Deus quiser. E eu queria mais uma vez convocar os pedreiros da igreja, tá bom? Sábado e domingo a gente trabalhar aqui na igreja, tá bom? Vai vir uma equipe de Senador Guilmar passar a semana todinha à noite trabalhando aqui na igreja, uma parte da noite, uma parte da tarde. Mas a parte ali do hall de entrada eu quero contar com vocês. Vamos ler? Disse certo homem. Isso aqui é uma tradução, não é NVI. Pai, da minha parte da fazenda que me pertence, ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Versículo 14. Havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo apacentar os porcos, e desejava encher o seu estômago com a comida que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. No versículo 17, e tornando em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome.
Versículo 18: levantando-se, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Versículo 19: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. No versículo 22: mas o pai disse a seus servos: trazei depressa o melhor vestido, anel e uma sandália, e coloque nos seus pés. Queridos, eu quero caminhar com você nesse texto, mas eu não quero dar ênfase àquilo que o filho pródigo fez, que o levou a sair de perto do seu pai, que o levou a viver distante do seu pai, a ponto de gastar tudo, de perder tudo. E a Bíblia vai dar uma ênfase dizendo que agora ele se emprega, e o emprego agora que ele estava trabalhando era cuidando de porcos. A história aqui é muito narrada, várias pessoas já ministraram aqui. E chegou um momento que ele sentiu vontade de comer o quê? A comida dos porcos. O interessante, queridos, é que quando a Bíblia começa a narrar dizendo que ele vai até seu pai, então ele era um filho que ele tinha um pai, ele não era um filho órfão. Diga assim, ele era um filho que ele tinha um pai. E quando ele chega até seu pai pedindo a sua herança, o pai no outro dia reparte e dá aquilo que era dele. Então ele começa a caminhar, e o caminhar dele era se distanciando da casa do pai, se distanciando da presença do pai. Eu queria que você prestasse bem atenção nisso. E quanto mais ele caminhava, ele estava distanciando da casa do pai e da presença do pai. Quando nós paramos, querido, para analisar esse texto, a Bíblia vai dizer, querido, vai dar uma ênfase, na verdade, bem categórica. Lá em Provérbios, capítulo 14, versículo 12: há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas o seu final leva o quê? A morte. Quando nós olhamos para esse texto, nós, querido, entendemos. Quando esse filho vai até seu pai e pede a sua herança e começa a caminhar, irmãos, quando ele começa a caminhar, aos olhos dele, aquele caminho era um caminho bom. Muitas das vezes, querido, contextualizando, nós estamos como esse filho. Nós estamos muitas das vezes caminhando, e esse caminho aos nossos olhos parece ser bom, mas muitas das vezes esse caminho que aos nossos olhos parece ser bom tem nos distanciado da casa do pai e da presença do pai. Muitas das vezes nós estamos caminhando e aos nossos olhos esse caminho é bom, porque muitas das vezes nós temos percebido que outras pessoas estão também trilhando esse caminho. Sabe, querido, quantas vezes pessoas saíram do seu propósito, pessoas saíram do seu projeto, pessoas largaram os seus sonhos, porque viram uma quantidade maior, uma multidão agindo, andando de uma forma, e de repente essa pessoa começa a perceber que há uma quantidade numérica fazendo isso, e ele deixa o seu sonho, o seu projeto, aquilo que ele estava planejando, sonhando e até colocando em prática, porque ele está olhando para a multidão que está fazendo isso ou aquilo. Quem me entende aqui? Ele começa a caminhar nesse caminho que aos seus olhos parece ser bom,
Mas quando o provérbio diz 14:12, e provérbio vai mais uma vez afirmar em 16:25, há caminho que aos olhos do homem parece ser bom, mas o final leva à morte. Nós começamos a caminhar, e aos nossos olhos é muito bom. Não sei porquê, mas Deus está me incentivando aqui a falar um pouco sobre isso, amados. A gente começa, e é tudo muito bom, é tudo, mil maravilha. Às vezes são novidades, às vezes nós chegamos em lugares, em ambientes que nos atrai, que nos satisfaz, mas nós não estamos percebendo que esse caminho que nós estamos trilhando está nos afastando mais uma vez da casa do Pai e da presença do Pai. Ele agora está agora desejando comer a comida dos porcos. Diga, ele agora está desejando comer a comida dos porcos. Irmãos, quando ele está desejando comer a comida dos porcos, nessa tradução vai dizer que ele pede, mas ninguém deu a ele a comida. Então ele cai em si. Diga assim, ele cai em si. E é dentro desse tema que eu quero compartilhar a palavra hoje. Eu quero falar dos acertos que o filho pródigo teve. Eu não quero maximizar o erro dele. Eu não quero potencializar o erro que ele cometeu. Eu quero potencializar e maximizar os acertos que aquele filho teve. Porque, querido, alguns dias atrás alguém mandou uma mensagem para mim de uma outra igreja. E ele começou então a me insultar pelo ocorrido que aconteceu aqui alguns dias atrás. E ele começou a me insultar dizendo: pastor, eu estou sabendo que o Senhor passa muito a mão na cabeça das suas ovelhas. E eu comecei então a dialogar com ele pelo zap, o que é passar a mão demais na cabeça da ovelha. É porque eu fiquei sabendo que algumas ovelhas suas cometem erros e o Senhor não pune. E eu falei para ele, querido, e afirmo aqui para a igreja ouvir. E eu tenho um respaldo bíblico para me poder falar isso aqui no altar. Quando uma pessoa erra, quando uma pessoa falha, a única coisa que eu e você não podemos fazer é apontar o dedo. Pastor, por que eu não posso fazer isso? Porque o ofício de alguém que faz isso é de Satanás. É ele. E no meu diálogo eu falei: querido, é verdade, aconteceu isso mesmo com fulano. Mas eu não apontei o dedo, eu não condenei, eu abracei ele. Sabe por quê? Porque se eu apontasse o dedo, e se eu criticasse ele, e se eu falasse isso dele, sabe, eu estava fazendo o papel de Satanás. E o Senhor me chamou não para apontar o dedo, mas para estender a mão. Quantas pessoas, queridos, saíram da igreja, irmãos? Eu lembro que teve um tempo que eu passei frio. Todos nós. Querido, se você sentar com todos os homens de Deus, biblicamente falando, eu estou falando biblicamente, já passaram por um tempo, irmão, de frieza espiritual. Uau. E eu lembro, queridos, que eu passei alguns dias sem ir à igreja. Irmão, e quando nós passamos alguns dias sem ir à igreja, querido, nós ficamos com vergonha. E você sabia que tem muitas pessoas que se afastam da igreja, passam alguns dias sem vir à igreja, elas ficam com vergonha. E a vergonha é de quando ela chegar na igreja ter alguém para apontar o dedo. Rapaz, irmão, nunca mais tu veio na igreja.
Rapaz, irmão, tu está frio espiritual. Rapaz, irmão, o que está acontecendo contigo? Quem está me entendendo aqui? É por isso que eu ensino aqui, queridos. Se alguém da igreja, se alguém do teu GC, se alguém do teu discipulado faltou, manda uma mensagem para ele, não perguntando por que ele faltou o culto. Sabe, querido, antigamente era terrível. Alguém faltava, tinha pessoas que iam lá na casa. Rapaz, perdeu, o culto foi uma bênção, irmãos. Quem não vem no culto não perde nada, deixa apenas de ganhar. Há uma diferença de eu perder e de eu deixar de ganhar, irmãos. Porque quando a palavra é liberada aqui, a palavra não é liberada para quem não veio, a palavra é liberada para quem veio. Quando os meus discípulos faltam, quando eu vejo alguns irmãos que faltam, que eu sei que eles não faltam por qualquer coisa, sempre eu mando a mensagem: meu filho, eu senti falta de você, aconteceu alguma coisa com você que eu possa lhe ajudar? A Bíblia fala, querido, que ele cai em si. No versículo 17 do 15, na NVI, caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai tem comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome. O primeiro acerto, querido, que aquele jovem ele teve, foi ele reconheceu a sua ou o seu estado atual. Diga assim: ele reconheceu o seu estado atual. Querido, isso aqui é muito importante, e aguça seus ouvidos aí. A Bíblia vai dizer, queridos, que Deus, diga Deus, mais uma vez, diga Deus, ele faz o jardim. E ele faz o jardim e ele coloca quem no jardim? Adão. Adão, diga Adão. Irmãos, isso aqui é sensacional. Ele cria o homem, Adão. Depois faz os animais. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, diga todos os dias, o Senhor descia e caminhava no jardim. Eu sempre gosto de falar isso. E pega aí para você. Isso aqui é meu. Eu não vi no jornal, eu não vi no Facebook, eu não vi em um seminário. Foi algo que Deus me deu. Quando Deus fez Adão, Deus fez do pó, depois soprou, deu o espírito, faz o animal, os animais, cria tudo. Coloca Adão para cuidar de tudo. E esse termo cuidar era mandar. Adão mandava em tudo. Sabe, querido? O homem se sente homem quando ele manda. Então Adão estava se sentindo cara. Mas a Bíblia vai dizer que então Deus percebe e disse: não é bom que o homem viva o quê? Vou fazer o quê? Uma disjuntora. Então Deus ali faz Eva. Agora a Bíblia vai dizer que então, todos os dias o Senhor descia para caminhar no jardim. Irmãos, olha para o teu irmão e diz assim: imagina Deus, todos os dias, ele tinha um compromisso, querido, de descer e caminhar no jardim. Alguns dias atrás nós estávamos aqui, e era culto de homens. E eu estava sentado ali. Hoje nós temos um líder de homem, o diácono Eládio. E eu fiquei sentado ali. E o Eládio estava dizendo assim: abra pai, abra pai. E na hora que o Eládio está dizendo abra pai, Deus me deu uma canção, uma letra. E eu comecei: abra pai, abra pai, abra pai. Aí quando termina o culto, eu chego aqui até o Vitor e falo: Vitor, vamos ali para dentro. Deus me deu essa letra aqui, tenta colocar aí. Eu queria que você fechasse seus olhos um pouquinho. E a canção foi essa:
parte aqui da pregação. Deus começou a falar sobre isso. Meu Pai, eu quero andar contigo. Só presta atenção, irmão. Eu quero estar de mãos dadas e caminhar pelo jardim. Abba, Pai. Eu venho, meu Pai, eu quero estar. Eu quero estar de mãos dadas e caminhar pelo jardim. Abba, Pai, e vem, meu Pai, e o teu amor, Senhor. O teu amor é incomparável. O teu amor é imensurável. Abba, Pai, e meu papai. Será que você pode declarar que o amor dele é incomparável? Vamos lá na moção, declare isso. O teu amor é incomparável. O teu amor é imensurável. Abba, Pai, meu papai. Sabe o que Deus estava falando através dessa canção? Eu quero voltar a caminhar de mãos dadas. O seu amor é incomparável. O seu amor é imensurável. A Bíblia vai dizer, queridos, que um dia Adão peca. Você sabe a história. E quando Adão peca, olha Deus descendo para caminhar com Adão. A Bíblia vai dizer que Adão, ele então começa a se esconder de Deus. Querido, olha aqui para mim. Alguém pode se esconder de Deus? Deus sabia que Adão tinha pecado, sim ou não? Claro que sim. Mas o que foi que Deus fez? Adão, onde é que tu estás, Adão? Adão, onde é que tu está? Adão, onde é que tu está? Adão! E quando Deus estava dizendo assim, Adão, onde é que tu está? Deus estava dando a oportunidade para Adão se apresentar e dizer, Senhor, eu fiz aquilo que não era para mim ter feito. Não, vou traduzir para você. Deus poderia ter chegado até Adão e falou assim, Adão, você pecou. Adão, você comeu aquilo que não era para comer. Você fez aquilo que eu te proibi. Adão, a partir de hoje, tu vai ser lançado do jardim. Mas a Bíblia fala que o Senhor fica dizendo, Adão, onde é que tu está, Adão? E nesse termo, meio termo que Deus está dizendo, Adão, onde é que tu está? Deus estava dizendo assim, Adão, eu estou dando tempo para tu chegar até mim e falar logo o que foi que tu fez. Porque eu não estou preocupado com aquilo que tu fez, mas eu estou preocupado se você está arrependido, Adão. Eu vou repetir novamente. Querido, quando nós pecamos,
Deus não fica censurado em nos punir. Deus não fica, querido, preocupado com o nosso pecado. O negócio dele não é o nosso pecado. A questão com ele é o nosso arrependimento. Você quer ver outra passagem? Quando Caim mata Abel. Deus sabia que Caim tinha matado Abel, sim ou não? Mas aí a Bíblia vai dizer que então Deus chega até Caim e fala: Caim, cadê teu irmão? Caim, cadê teu irmão? Caim, o que Deus está dizendo? Caim, enquanto eu estou te perguntando cadê teu irmão, eu estou dando uma oportunidade para tu se aparecer e dizer o que tu fez, Caim. Deus poderia ter chegado até Caim e falado: Caim, você matou teu irmão, agora você vai receber a punição, sim ou não, irmãos? Olha para o teu irmão, diga todas as vezes que você peca, que você falha. Deus não olha para o teu pecado e nem para a tua falha. Deus olha para o teu coração, para saber se o teu coração há arrependimento. Aleluia! Ele caiu em si, irmão. Ele cai em si. Diga, ele cai em si. Ele reconhece o seu estado atual. E ele então agora, ele pensa: quantos trabalhadores na casa do meu pai há comida de sobra? E então ele decide voltar. Diga se ele decide voltar. No mesmo versículo 17. No versículo 18. Perdão. A Bíblia vai dizer, queridos, na parte B, que ele reconhece, irmão, isso aqui é fortíssimo, a sua identidade. Quando ele diz: na casa do meu pai os trabalhadores têm comida de sobra. Querido, quando ele fala na casa do meu pai, automaticamente ele está dizendo: eu tenho um pai, eu tenho uma identidade, e a minha identidade é a identidade de filho. Eu queria que você entendesse isso. Ele reconhece, querido, que ele tem uma identidade. O segundo acerto daquele jovem foi reconhecer que ele tem uma identidade. Irmãos, olha para você e diga: eu tenho uma identidade. Eu gosto quando a Bíblia fala lá em Isaías capítulo 43, versículo 10: vós sois a minha testemunha, diz o Senhor, e o servo a quem eu escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou o Senhor. Sabe o que é que Deus está dizendo? Eu te escolhi para ser minha testemunha. Agora olha só, irmãos, eu te escolhi para ser minha testemunha. Primeiro, eu quero que você saiba disso. Segundo, eu quero que você creia nisso. E terceiro, eu quero que você entenda. Irmãos, Deus não falou: eu quero que você entenda, eu quero que você saiba, eu quero que você creia. Não, Ele fala: eu quero que você saiba disso, que eu te escolhi. Não, primeiro Ele diz: eu quero que você saiba que eu sou o teu pai. Eu quero que você saiba que eu tenho uma palavra para você. Depois Ele diz: eu quero que você creia nisso, eu quero que você acredite nisso. E depois Ele diz: depois você entenda. Porque existe mistério de Deus, irmãos, que nós não vamos entender, mas nós precisamos saber e acreditar. Depois nós entenderemos.
Quando Deus me chamou, querido, eu precisava primeiramente saber que Ele tinha me chamado. Quando Deus começou a liberar palavras sobre a minha vida, eu precisei apenas crer. E eu falo para você, depois de 16 anos e 9 anos pastoreando a Nova Unção, tem coisas que eu ainda não sei, mas eu estou dentro daquilo que o Senhor falou a meu respeito. Vós sois a minha testemunha, o meu servo a quem eu escolhi, para que saibais, creiais e entendais que eu sou Deus. Olha para o teu irmão, diga: tem coisas de Deus que você não vai entender, é mistério de Deus. Existe processo na nossa vida que nós não vamos entender. Nós vamos ficar, querido, questionando, perguntando: Deus, por que isso? Deus, por que isso? Deus, por que isso? Deus, por que isso? E Deus está dizendo esta noite: filho, eu te falei para você saber, para você crer, e depois você vai entender que eu te escolhi, que eu te chamei, que eu liberei uma palavra sobre a tua vida. Aleluia. Mas nós, querido, com o pensamento humano, nós achamos que quando nós erramos, que quando nós pecamos, Deus apaga tudo aquilo que Ele já falou um dia sobre nós, ou a respeito de nós. A gente tem uma sensação humana muito forte, uma genética adâmica muito forte. Então nós pensamos: calma aí, se eu errei, se eu pequei, se eu saí do propósito de Deus, Deus agora está olhando para mim e falando assim: então nunca mais você vai viver aquilo que eu falei a teu respeito. Querido, quem faz isso é homem. Homem é assim. Homem, quando alguém não agrada a ele, calma aí, eu vou apagar ele da minha lista. Não, calma aí, olha o que Deus está falando: eu vou apagar o nome dele aqui da minha lista. Eu vou repetir novamente: quando alguém faz aquilo que não agrada a ele, ele começa a dizer: eu vou apagar o nome dele da minha. Só que a Bíblia vai dizer, Isaías 49, versículo 15: pode uma mãe se esquecer do filho do seu ventre, ainda que essa vinha se esquecer, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. No versículo 16 diz que o teu nome está escrito na palma da mão dele. E nós podemos imaginar que todas as vezes que o Senhor olha para a palma da mão dele, ei, mesmo você falhando, mesmo você errando, mesmo você pecando, o teu nome continua na mão dele. Ah, pastor, o senhor está fazendo heresia. Pastor, o senhor está falando heresia. Deixa eu falar uma coisa para você. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Jesus reúne os seus discípulos e diz: a partir de hoje eu não vos chamo mais de servo, e sim de amigo. Porque o servo não sabe aquilo que está no coração do seu Senhor, mas o amigo conhece aquilo que está no coração do amigo. Quem me entende aqui? O amigo compartilha aquilo que está no coração dele para o seu amigo. Sim ou não, irmãos? O amigo, querido, ele sente desejo de contar as novidades para o seu amigo. Então o que o Senhor está dizendo assim: olha, eu não vou mais te tratar como um servo, eu vou tratar vocês como um amigo. Mas a Bíblia vai dizer, querido, que então chegou o momento do Senhor, de Jesus ir à cruz, de Jesus cumprir o propósito a qual Ele veio fazer aqui na terra. Então Ele é preso. Então agora Ele vai carregar a cruz. Então agora Ele vai ser crucificado. E nesse meio termo, Pedro, que tinha uma palavra, nega Jesus por 3 vezes. Nega Jesus por... Jesus agora entrega o seu espírito, porque Jesus, querido, ninguém matou Jesus, ninguém pode matar Deus. Jesus entrega o seu espírito para cumprir o propósito a qual Ele veio fazer aqui, ou veio cumprir aqui na terra. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 10. Maria Madalena e outra Maria tinham ido no sepulcro para ver se Jesus estava lá. Quando elas chegam lá, quem está lá? Jesus, diga não, Jesus tinha ressuscitado. Então quem estava lá? O anjo.
Quando eles chegam lá atrás de Jesus, Jesus não estava lá, Jesus tinha ressuscitado. Então quem estava lá, pastor? Um anjo. E o anjo diz: vocês vieram ver se Jesus está aqui? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Maria Madalena e a outra Maria sai de lá apavorada. Quando elas saem de lá apavorada, correndo, querido, no versículo 10, quem encontra Maria Madalena e Maria? Diga: Jesus. Jesus olhando para aquelas mulheres, Jesus não fala assim: cadê aqueles que eu chamava de servos e depois eu comecei a chamar de amigos? Mas a Bíblia vai dizer que Jesus fala assim: digam para os meus irmãos me esperarem lá na Galileia. Escute isso aqui. Antes de Pedro e a cambada de discípulos, querido, fugir, quando Jesus mais precisava, eles eram chamados não mais de servo, de amigo. Humanamente falando, o que agora Jesus poderia chamar os discípulos dele? Frouxo, safados, me abandonaram. Eu vou retirar toda a palavra que eu liberei sobre você. Eu vou tomar a carta que eu te dei. Nunca mais tu vai se empregar em lugar nenhum, porque onde tu se empregar eu vou lá dizer que você me enganou, que você fez isso comigo. Quem está me entendendo? Contextualizando. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus não chama eles de servo nem de amigo, mas a Bíblia vai dizer que Jesus chama eles de irmãos. Mas lá na frente, Evangelho de João 21:5, após Simão ter falado: eu vou voltar a pescar, e alguns discípulos falaram com ele, falaram para ele: nós também iremos. Eles estão pescando, tinham passado a noite todinha pescando, não tinham pegado o quê? Não diga nada, nada na dica de nada. Fala para o teu irmão, diga nada na dica de nada. E no versículo 5, de repente, Jesus não chama eles de servos, Jesus não chama eles de amigos, Jesus não chama eles de irmãos, mas a Bíblia vai dizer que Jesus chama eles de filhos. E quando Jesus diz filhos, olha a preocupação do pai. Qual é a preocupação do pai? Querido, a maior preocupação do pai é que a maior preocupação de um pai é ser provedor do filho. Então Jesus disse: filho, tendes alguma coisa para comer? Irmãos, eu vou falar isso aqui para você, você tem que pegar isso aqui. Não chama de servo, não chama de amigo, não chama de irmão, mas chama de filho. A maior preocupação de um pai, querido, é ser o provedor, o protetor. Porque o pai é a figura da provisão, mas também da proteção. E Jesus então diz: filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Esse filho, quando diz na casa do meu pai, os empregados têm tudo para comer que sobra. Ele está dizendo: calma aí, eu tenho um pai e eu tenho uma casa. Ah não, irmão, pega aí. Quando Jesus fala filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Quando esse jovem diz na casa do meu pai, até os empregados têm comida de sobra. Querido, o que era que aquele jovem mais precisava naquele momento? Ele precisava de quê? De comida. E ele sabia o lugar que poderia suprir as suas necessidades. Aonde? Na casa do pai. Terceiro ponto aqui. Ele reconheceu que ele precisava de mudança, querido. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra os céus e contra ti. Ele entendeu que ele precisava de mudança.
Quando ele chega próximo da casa do pai dele, diga para o teu irmão, o pai dele não estava contessado com a espingarda, com o chicote. O pai dele não estava com os outros empregados falando mal do seu filho. O seu pai não estava com os vizinhos dizendo: meu filho pegou aquilo que era dele e saiu de perto de mim, e estava ali falando mal do seu filho. Não, a Bíblia vai dizer que de longe o pai vê o filho voltando, e alguma tradução diz que o pai estava de braços abertos. Diga: de braços abertos. Não, olha para o teu irmão, diga assim: de braços abertos. Mais uma vez, diga assim: de braços abertos. O filho faz aquilo que ele falou que iria fazer. Ele pede perdão ao pai, mas o pai abraça ele. Não, vou repetir novamente: o pai abraça ele. Quando o pai abraça ele, queridos, o pai olha para os seus servos e disse: irmão, isso aqui é muito forte. Trazei depressa o melhor vestido. Olha para o teu irmão: vestido, vestes. Por que vestes? Porque a condição atual dele era de um escravo, de um servo. Mas quando ele volta para a casa do pai, ele precisava ter uma veste. Porque os escravos naquela época não vestiam as vestes. Eles vestiam, às vezes, panos, às vezes capas. Quem lembra do cego Bartimeu? Ele tinha o quê? Uma capa. A primeira coisa foi o pai: calma aí, filhão, você ainda tem vestes aqui. Eu vou repetir novamente: filho, eu ainda tenho vestes aqui. Isso aqui não é o que está escrito aqui, é o que Deus está falando no meu coração. Veste serve para cobrir. Sim ou não? O que Deus está falando aqui, querido, agora para mim? E eu sei que tem alguém aqui que precisa ouvir isso. Aquilo que eu falei a teu respeito ainda está aqui te esperando. Porque essa veste não foi feita para outra pessoa a não ser para você. Porque essa veste está na tua medida. Então essa veste está aqui te esperando você voltar para a casa do papai. Oh, irmão, a Bíblia vai dizer que então ele pede um anel. Diga anel. Por que anel? Porque naquela época, queridos, os reis, as pessoas bem-sucedidas, elas usavam um anel com o símbolo da família. Então naquela época não passava o cartão de crédito. Então naquela época não assinava. Naquela época, queridos, era através de um anel que se comprava. Quem está me entendendo aqui? O pai logo em seguida coloque o anel. O anel simboliza também a autoridade. O que é que o pai está dizendo? Filho, coloca o anel da família no teu dedo. Você dá para você ter a dimensão, irmãos? Filho, você não foi feito para sentir desejo de comer comidas de porcos. Filho, aqui tem um anel. Diga anel, autoridade. E o anel tinha um símbolo da família. E ele poderia comprar o que ele queria com aquele anel.
Eu quero liberar de forma profética sobre a tua vida. Deus não nos chamou para ser cauda, mas para ser cabeça. Há uma palavra de Deus dizendo isso. Eu quero afirmar aqui que nós não vamos pedir emprestado, nós vamos emprestar. Nós não vamos viver mendigando. Por quê? Porque o nosso Deus, a Bíblia vai dizer que Ele é o dono da prata e do ouro, meu irmão. Logo em seguida Ele coloca as sandálias. Por quê? Porque os escravos daquela época não usavam sandálias. Só usavam sandálias pessoas importantes na sociedade, pessoas que tinham recurso. Então o pai faz logo questão de colocar a sua sandália nos seus pés, dizendo: filho, você não nasceu para ser escravo, você é meu filho. Você pode dizer para o teu irmão: você é filho. Pastor, o senhor falou tudo isso, e qual é o resumo da mensagem de hoje? É que Deus, Ele quer que você entenda que a sua filiação a Ele não tem nada a ver com aquilo que você pode fazer, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele já fez por você. Eu vou repetir novamente. Não tem nada a ver com aquilo que você possa fazer, mas tem tudo a ver com aquilo que Ele já fez por você. Então olha para o teu irmão e diga assim: nada que você possa fazer vai desfiliar você do teu pai, porque Ele já fez quando Ele entregou sua vida na cruz do Calvário, meu irmão. Você é filho e filha do Todo-Poderoso. Talvez você esteja apenas trilhando o caminho que agrada o teu coração. Talvez você tenha se afastado da casa do Pai, mas isso não deixou você pode fechar os teus olhos. Isso não fez você perder a sua filiação. Então, pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa voltar para o lugar que você foi formado. Você pode se levantar e te chamar de meu papai e te abraçar. Eu tenho falado às vezes para os meninos aqui. Eu não sei se eles sonham com isso, mas eu sonho. Um dia nós vamos estar aqui, querido, nos nossos cultos, somente cantando os louvores que Deus vai nos dar. Eu quero ser como criança. Nós já temos alguns louvores aqui, mas que isso venha arder no coração dos ministros de louvores aqui na igreja. E se não arder no coração dele, vai arder no coração de alguém aqui. Eu não sou ministro de louvor, mas já tem ardido no meu coração, e Deus já tem me entregado algumas canções. Cheio, cheio. Teu amor é incomparável. O teu amor é imensurável. Abba, e meu papai, o teu amor